Boa noite a todos. A tosse que vem de vez em quando é da asma, tá, gente? Não é Covid, fiquem tranquilos. Eu estou aqui como representante da Associação de Moradores da Freguesia, mas também do subcomitê da Bacia de Jacarepaguá, que agora eu estou representando a sociedade civil como coordenadora lá. Anotei isso tudo, mas vou falar rápido. Muitas pessoas falaram sobre habitação popular e eu gostaria de lembrar um caso bem sucedido da Prefeitura sobre o Jardim Anil, que foi uma favela que foi deslocada de uma área lagatiça, perto da onde tem a Gardênia. A Prefeitura comprou parte do terreno da Antártica e apresentou um arquiteto da própria Prefeitura que fez o conjunto habitacional com os próprios moradores. Por que não replicar esse caso de sucesso em outras áreas que a gente tem disponíveis na Baixada de Jacarepaguá, inclusive conversando? Então, isso é maravilhoso, porque o morador não sai de longe de onde ele estava e é feito com acompanhamento da própria Prefeitura. Isso é muito bom. Inclusive, o INEA fez um levantamento, não sei se Mariana e Valéria sabem, o INEA fez um levantamento de estudo de áreas propícias para absorver esses projetos habitacionais. Então, talvez seria bacana trocar essa ideia com o INEA. Outra ideia bacana que eu observei no México foi a construção de banheiros públicos pela própria Prefeitura, justamente para evitar a contaminação dos recursos hídricos. Então, a própria Prefeitura poderia disponibilizar a construção desses banheiros em conjuntos habitacionais ou até em loteamentos irregulares, de modo a proteger o recurso hídrico da poluição, que é uma ideia muito bacana que acontece já em países como o México e poderia ser utilizada no Rio de Janeiro. Outra coisa, estacionamento em subsolo me preocupa muito. No bairro da Freguesia de Jacarepaguá, a gente tem muitos recursos hídricos. A Prefeitura autorizou a construção de prédios com estacionamentos em subsolo, colados aos recursos hídricos, e o que acontece? O estacionamento vive inundando. Porque é lógico, se você está dentro de um corpo hídrico, do lado você tem uma área mais baixa, a física explica. Eu acho que isso poderia ser revisto no plano diretor. Me chamou a atenção que o plano diretor falou em PEU. Só que o artigo 89 fala que ele não alterará os parâmetros de construção. E aí eu queria que vocês explicassem melhor o que seria esse PEU previsto no plano diretor. Como o IBAMA bem lembrou, o PEU Taquara foi revogado, mas não ficou claro quais serão as regras seguidas, então, no lugar do PEU Taquara. Eu concordo com o do IBAMA disse, que se preocupou com a revogação do PEU Taquara e o decreto 38.057 de 2013, que continua em vigor, em alguns momentos também se referia ao PEU Taquara. E aí, como é que vai ficar esse vácuo, né? E por que o decreto 38.057 de 2013, que transformou a freguesia num sítio relevante de interesse ambiental... Conclua, Verônica, por favor. Tá, rápido. Não foi indicado na relação do artigo 193. Isso é importante. O artigo 193 menciona sítios de relevante interesse ambiental, e vai falando, e não fala da freguesia de Jacarepaguá. E o artigo 192 fala de novas supressões que não serão autorizadas, mas não ficou claro a partir de quando que serão consideradas essas novas supressões, no parágrafo 3º do 192. É importante explicar isso. E a última coisa para finalizar. Estudos de impacto de vizinhança. Quando fala do tipo A, não foi especificado quais serão esses empreendimentos do tipo que exigirão o waiver do tipo A, que, inclusive, a publicação não é tão ampla como dos outros tipos. E aí era importante esclarecer isso. Me desculpe aí pelo avançado tempo, espero que eu tenha falado tudo. Obrigada. Obrigada. Carlos Alberto Costa, representando a Federação das Associações. Boa noite, vereadores. Obrigado pelo espaço. É muito importante a gente estar discutindo o plano diretor. A Prefeitura apresentou no ano passado, por causa do Covid, só com audiências virtuais e uma restrição. Essa é uma
foi um movimento importante da Câmara de ampliação. Vou começar da audiência do ano passado, fiz uma pergunta aos representantes da Prefeitura que não foi respondida, que para mim não faz sentido, considerando que a Prefeitura criou um plano de desenvolvimento sustentável para a cidade do Rio de Janeiro e no mesmo ano fez uma proposta do plano diretor falando de várias coisas, e da vertente do maciço da Tijuca, drenante para a Lagoa de Jacarepaguá. E aí eu perguntei isso. Mas a ZCA, que está ali, são várias siglas, é uma coisa confusa de entender, não sei se todo mundo entendeu. Tem a ZCA1, que envolve o Parque Nacional da Tijuca, que fala de produção integral. Tem a ZCA2, que fala de um uso sustentável com ocupação, permissão de moradias, mas veda comércios e indústrias. E tem a ZCA3. A minha preocupação, e a de moradores da freguesia, do anil, da região, é contra essa permissão de ocupação que coloca-se nessa área da vertente, que é inclusive uma área que a gente está demandando para que se torne uma unidade de conservação, quando a própria prefeitura fez uma proposta que ali para ser considerado como uma área de relevante interesse ambiental. Inclusive o prazo é esse ano, 2022, não sei como que está isso. E aí se vai permitir mais construção, mas se a gente está conversando com esse plano de área de relevante interesse ambiental, vai ser unidade de conservação? Como que vai ser? E é por isso que a gente está com essa pauta, inclusive já enviamos para a Prefeitura, estamos com essa campanha, coletando assinatura digitalmente, e sobre mobilidade, que a Tainá de Paula e outros vereadores falaram que abriram o gabinete, a Associação de Moradores tem há 40 anos luta por mobilidade urbana, mas pouco foi ouvida nesses anos. Eu ainda não era nascido, mas vendo jornais da época do Globo, do Jornal do Brasil, vários falam disso. A gente, em 22 de setembro, demos 3 folhas para cada gabinete. Fomos diretamente nos gabinetes, reforçamos por e-mail e trouxemos propostas de VLT, ciclovia, trazendo em consonância com o projeto da Prefeitura. Não estamos inventando a roda. A gente está propondo uma coisa para ser coerente com a proposta de cidade para o futuro. BRT é bom, funciona questionavelmente, mas a gente está pensando em 2030. Em consonância com a agenda da ONU, a gente tem que pensar em sustentabilidade. Acho que é isso.